Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez Ele possa continuar falando ao nosso coração. Vamos abrir então, uma vez mais, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Esse texto tem sido base para nós. Antes de ler, queria só pontuar com relação à abertura, para aquele que nos ouvem agora, Salmo 29, o irmão João abordou, e muito importante esse salmo dentro do que vamos ver hoje, porque é um salmo que deixa muito claro que, obviamente, nós já sabíamos, mas faz ressaltar por aquilo que vamos ver nessa manhã: nunca há problema na voz do Senhor. Nunca. A voz do Senhor, como descrita nesse salmo, ela é todas aquelas características, porque ela fala do que o próprio Deus é. Então é bom que se guarde esta nota, A voz do Senhor é perfeita, ela é completa e ela faz tudo. Então nós vamos ver por que muitas vezes aquilo que ela se propõe a fazer não se cumpre, ou aquilo que a voz se determinou a fazer não atinge plenamente o seu êxito, já que não há problema na voz. Então que o Senhor nos ajude nessa caminhada, nessa continuar desse 93º tempo, em torno deste assunto, os 3 choros de Jesus. Vamos ler então Efésios capítulo 1, que é o texto base para esse momento. Verso 9 diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ainda o capítulo 3, também os versos 9 a 11. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo ou de acordo com o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ter mais um tempo de oração. Pai bendito, mais uma vez nos colocamos aos Teus pés, Senhor. E sim, Pai, obrigado porque o Senhor tem gerado em nossos corações o desejo de conhecer mais de Ti. Pai, que esse desejo possa ganhar cada vez mais a nossa mente, a nossa vontade e a nossa emoção, Senhor, para que tudo, ó Pai, que compõe a nossa alma, possa estar sendo, então, conformada ao Senhor mesmo. Por isso estamos aqui nesta manhã, Pai, para que a Tua voz penetre os nossos ouvidos, chegue aos nossos corações e transforme o nosso caráter, Senhor. Suplicamos, Pai, que verdadeiramente essa espada possa fazer essa divisão hoje, Senhor. Traga luz individualmente, Pai, a cada necessidade que cada um de nós temos de transformação, Senhor. Pai, não permita que seja mais um momento pelo momento em si, mas que, como já dito, Pai, aqueles corações que foram preparados lá na pedreira da semana, nos desafios, nos confrontos, nos Teus arranjos, esses corações possam estar com os sulcos bem arados, bem profundos, para que a semente caia, Senhor, ali nesta terra preparada por Ti mesmo, e possa criar raízes e produzir frutos para a glória do Teu nome. Senhor, esse é o nosso desejo, Pai. Nós suplicamos, fale aos nossos corações. Toma este tempo, consagramos a Ti, supra a nossa debilidade, tanto no ouvir quanto no falar, Senhor. Não permita, Pai, que nada da Tua presença se perca em nosso meio. Ajuda-nos, oramos, Jesus, em Teu precioso nome.
Amém. Então estamos nesse tempo, 93º tempo, os 3 choros do Senhor Jesus. Nós vimos o primeiro choro no domingo passado, ali então em Evangelho de João, capítulo 11, verso 35, em especial, o menor verso da Bíblia, Jesus chorou. Então nós vimos ali a morte de Lázaro, toda aquela relação literal do amor do Senhor pelo seu amigo, né? Aquele coração que amava o Senhor Jesus, mas nós colhemos então um princípio mais espiritual, mais fundamental desse tempo, em torno do que estamos contemplando, que quando o Senhor Jesus vê o seu amigo morto, então ele percebe como homem, né? Tem aquela experiência ali do que a morte então poderia realizar naquilo então que o seu pai havia estabelecido, ou seja, ela poderia se intrometer, impedir, por exemplo, na figura de Lázaro, que ele cumprisse o propósito pelo qual ele estaria vivendo. Então o Senhor percebe o quão intrometida é a morte, e nós vamos ver então, e vimos um pouco, e vamos continuar vendo, que quando o Senhor morre, então ele anula essa intromissão da morte no eterno propósito. Nós vimos isso na quarta-feira. Não sei se você conseguiu fazer essa ligação, mas o irmão João tratou exatamente desse ponto na quarta-feira, ali na carta aos Hebreus. O Senhor, quando morre, ele destrói o diabo, e a forma com que o diabo manipulava as pessoas era o pavor da morte. Então, irmãos, talvez uma pequena medida do quanto você e eu somos maduros é de fato, o quanto nós temos ou não medo da morte hoje. Morte física, literal. Não a sua. A da sua esposa, do seu marido, do seu filho, do seu pai. A sua, eu tenho certeza que você já está avançando para não ter medo. Mas às vezes nós sofremos mais pela morte do outro do que pela nossa própria morte. Sabe por que isso acontece? Por conta do nosso egoísmo. Não é por conta, às vezes, da nossa maturidade. Esperamos alcançar que não tenhamos medo da morte por conta da nossa maturidade, mas hoje ainda falo por mim, em certa medida, estendo isso a todos nós, né? Eu morrer seria fácil, né? Agora perder um ente amado talvez seria mais difícil para mim, né? Então, mas tudo isso para nós como fato já foi resolvido na cruz, e nós vimos essa figura. Então agora a morte não tem mais nenhum poder de se intrometer naquilo que Deus determinou, porque Cristo, quando morre, ele mata a morte. Então isso que nós colhemos em essência na morte de Lázaro. Então todo aquele que morre com Cristo, agora também com ele está ressurreto e pode então cooperar. E aí então nós vamos para o contexto do segundo choro, que é onde nós vamos iniciar então nesta manhã. Então, para aqueles que estão anotando, a letra B, você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Anote o texto e eu já vou dar o título para aqueles que gostam então de anotar. Então, Lucas 19, nós vamos ler os versos 41 a 46. Se na letra A, então, nós temos a morte de Lázaro, coloquei de uma forma literal. Aqui, então, nessa segunda morte, você pode colocar o título, a morte da casa. A morte da casa. Nós vamos compreender um pouco essa relação de só porque casa e não porque igreja e tudo mais, tá? Então, a morte da casa. Vamos ler juntos, então, Lucas 19, verso 41 em diante. Quando ia chegando, vendo a cidade, Jerusalém, chorou e dizia, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheira e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti.
não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Então, como é de comum, na curiosidade do homem, quando se vê um texto desse, o que mais se discute sobre esse texto, se você procurar a maioria dos comentários, é quando que isso aconteceu? Já aconteceu? Não aconteceu? Vai acontecer de novo? Foi na derrubada ali, né, a queda de Jerusalém? Foi lá no momento que eles foram para o cativeiro? Vai acontecer de... Então, a maioria dos comentários gira em torno disso, porque nós somos bastante curiosos com relação a isso, né? Mas o texto, irmãos, ele até aborda isso, e pode ser abordado por esse aspecto, no aspecto didático, né, de estudo, mas está longe disso o que o Senhor quis deixar para nós aqui com relação a esse texto, tá? Então, que o Senhor nos ajude para que, mais uma vez, possamos compreender a essência, então, do valor da igreja como casa do Senhor. Então, quando nós olhamos, por exemplo, o verso final, aí a parte final do verso 42, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Se você voltar um pouquinho no Evangelho de Lucas mesmo, vamos usar Lucas, apesar de que aparece nos 3 evangelhos, mas volte em Lucas capítulo 8. Lucas 8. Vamos ler os versos 9 e 10. Lucas 8, 9 e 10. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é essa? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros, aos discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Basta esse texto. Depois, se você quiser ver mais detalhes, você pode ir a Mateus 13, Marcos 4, está aí no registro da sua Bíblia, onde há a repetição desse mesmo texto. Mas, o que eu quero enfatizar nesse início? Assim como Lucas, pode voltar para Lucas 19, a porção que lemos pequena aí do final do verso 42, será que eles não reconheceram a oportunidade da visitação do Senhor, porque o Senhor fechou os olhos deles? Então, se nós unirmos o final do verso 42 com Lucas 8, nós poderíamos titubear e pensar, de fato, então, Deus abre os olhos de alguns e mantém os olhos de outros fechados. E essa discussão, irmão, ela é uma discussão teológica muito profunda, que obviamente nós não vamos nos interessar em entrar agora, mas para aquilo que vamos ver, ela é importante, né? Então, alguns vão ter os olhos abertos, por exemplo, para a salvação, porque foram escolhidos para ser salvos, e outros vão ter os olhos então fechados porque foram escolhidos para a perdição. Só quem Deus escolheu terá os seus olhos abertos, quem Deus não escolheu não terá. Aí, deixando essa questão da salvação, nós entramos no campo da igreja, né? Agora todos aqui nós nascidos de novo. Será que Deus escolheu um para dar uma visão mais ampliada e outro para deixar cego no meio de nós e não enxergar aquilo que é a vontade dele? Será que Deus tem predileto? Será que Deus escolheu Paulo porque Paulo era melhor do que Pedro, Tiago, João e assim sucessivamente? Então, como que funciona essa relação, irmãos, né, de obtermos então e percebermos a visitação? Lembra que Deus visitou Abraão 11 vezes? Então essa relação visitou a Jó pontualmente 2 vezes, coloquemos assim, na experiência ali de Jó, né, no que toca a transformação de Jó, mas Deus já vinha tratando com Jó o tempo todo, como já aprendemos. Então, irmãos, o que está acontecendo? Por que esse povo não reconheceu a oportunidade da visitação do Senhor? Então, vamos junto também a Lucas capítulo 13. Aqui nós temos a resposta para essa pergunta. Porque, será que o problema está na voz do Senhor? Será que a voz do Senhor não ecoa por todo o universo, de tal maneira que nem todos possam ouvir? Então, como já vimos ali no Salmo 29, certamente não há problema na voz do Senhor. E veja, irmãos,
Por favor, anote o Salmo 29, se você não estava na abertura. Leia esse salmo e você vai ver que a voz, eu me esqueci de dizer isso na abertura, no início, a voz tem uma ligação direta com a glória. Direta. E por que isso é importante? Por conta disso que vamos ver nesse ponto B que estamos estudando. Então olha o que diz o verso 34 de Lucas 13. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha ajunta do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo, que não mais me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então você viu essa expressão aqui? Vossa casa. Essa aqui não é a casa de Deus. Por quê? Justamente por conta do que aconteceu aí descrito no verso 34. O Senhor está explicando que ele, vamos colocar assim, para a nossa compreensão, ele tinha um trabalho a ser realizado no ou através do povo dele, segundo então a ordem de Davi, o povo judeu, e ele poderia estabelecer algo através desse povo. Mas Jerusalém, Jerusalém, ela não respondeu, ela não ouviu, ela não reconheceu. E por quê? Porque ela não ouviu os profetas, ela não ouviu todos aqueles que foram enviados. Então nós temos um contexto aqui mais apontando para o Antigo Testamento, mas irmãos, sempre que nós vamos abordar a palavra, de uma forma com discernimento, nós vamos sempre aplicar isso também, de maneira, na maioria das vezes, direta à igreja, na maioria das vezes direta à igreja. Então, o que está acontecendo? Por que a casa do povo de Deus, ou a casa de Deus, onde tinha o povo de Deus, ficaria deserta, ficaria vazia? Por que o Senhor Jesus chegou a chamar então aqui de vossa casa, e não a minha casa, já que ele disse isso algumas vezes, por exemplo, um par deles ali em João, no Evangelho de João, a casa de Deus, a minha casa, e agora a vossa casa. Então é a casa do povo de Deus. Isso aconteceu na época de Jesus, irmãos, pode acontecer conosco, e está acontecendo em muitos ambientes chamados então a igreja ou a casa de Deus. Nós vemos isso de uma forma muito clara com aquilo que se ministra, com aquilo que se ensina, com aquilo que se vive. Então, eles não reconheceram a oportunidade da visitação, como vimos em Lucas 19. Isso foi literal e real para o povo segundo a descendência de Davi, povo segundo a linhagem de Davi. E irmãos, infelizmente, isso também tem sido real segundo a descendência de Jesus, segundo a igreja. Quantos não têm reconhecido a oportunidade da visitação do Senhor? E por quê? Porque o Senhor não fala? Porque o Senhor se cala? Porque o Senhor escolhe a quem Ele vai falar? Não, irmãos. Porque quando o Senhor envia a voz dEle, nós apedrejamos, nós rejeitamos, nós às vezes não queremos reconhecer como a voz do Senhor. E eu não posso dizer que nós não reconhecemos, porque 1 João vai dizer que todos nós temos em nós a unção, a capacidade, o discernimento de perceber a voz do Senhor. Então nós começamos a entender por que há diferentes tipos de assembleia, por que há diferentes tipos de, e aqui tipos com muito amor, tipos de cristão, ou seja, níveis de maturidade dentro de uma mesma assembleia. Isso toca em essência a nossa resposta, irmãos.
Se você usar essa expressão casa, ela não deve ser usada assim, mas vamos usar agora só para explicar, como sendo só você, uma casa individual. Por que às vezes a sua casa ou a minha casa está vazia? Por que às vezes o Senhor olha para nós e fala assim, olha, você está vivendo uma vida isolada, egoísta. Por quê? Porque nós não estamos reconhecendo, acolhendo. Irmãos, quanto nós ouvimos isso estudando a carta de Tiago. Nós não estamos ouvindo a voz do Senhor, rejeitando a voz do Senhor, uma voz tão doce, tão amável, tão bondosa. Então, quando Paulo vai falar dessa relação, que a mesma realidade que o povo judeu viveu, ou sofreu, pode ser atingida ou estendida também para o povo gentil, nós, a igreja, de um modo geral, colocando assim, apenas com essa divisão de nacionalidade, o povo judeu e o povo gentil. Ele escreve capítulos Romanos 9, 10 e 11. Ele está tendo uma palavra direcionada ao povo judeu, que não reconheceram o Senhor Jesus, não perceberam que aquele que estava no meio deles era o Filho de Deus. Mas ele, quando ele está terminando Romanos 11, se você quiser apenas anotar, Romanos 11, 22, ele vai dizer assim: considerai, pois, tanto a bondade quanto a severidade de Deus, Romanos 11, 22. Para com os que caíram, os judeus, a severidade, mas para contigo, os gentios, e aí estendemos a nós, a igreja hoje, a bondade de Deus. Claro, porque os gentios não mereciam ser povo de Deus, então há uma bondade aí. Mas aí ele continua dizendo assim: se nela permanecerdes, doutra sorte também tu, assim como os judeus, serás cortado. Então ele fecha esse parênteses escatológico dentro da doutrina, que é a carta aos Romanos, e depois ele vai seguir na prática, a partir do capítulo 12, a aplicação do que ele ensinou até aqui. Ele fecha esse ensino doutrinário com uma exortação muito forte, essa que eu acabei de ler. Ele está dizendo assim: olha, eu estou escrevendo para vocês que são judeus, que se converteram, mas isso se estende a qualquer um. Se o que eu estou escrevendo for descartado, não se engane. Assim como os judeus que crucificaram o Senhor Jesus receberão determinado castigo, vocês que se converteram, se não ouvirem o ensino que eu estou recebendo do Senhor, estou transmitindo, vocês também não escaparão. E obviamente que o sentido para nós aqui já é muito claro, irmãos, de que Paulo não está tratando de salvação ali. Paulo está tratando justamente de relacionamento, de santidade, de desenvolver aquilo que eles receberam de Cristo. Então você veja que há um perigo sério envolvido aqui. Por isso o Senhor chora quando ele chega em Jerusalém. Os momentos finais da vida dele. E ele chora, irmãos, e você pode ter certeza, se ele chorou olhando Jerusalém, hoje ele chora olhando tudo aquilo que se chama igreja. E aí nós, então, precisamos fazer uma pergunta. Nós precisamos orar por visitação? Precisamos orar por visitação. Visita, Senhor, a vinha que o Senhor mesmo plantou. Cerca, protege, cuida. Mas será que só orar resolve? E eu já respondo a vocês que não. E nós vamos ver um texto que vai mostrar que não. Só orar não resolve, irmãos. Na verdade, só orar não resolve nada, irmãos. Nós devemos orar e devemos aguardar a resposta e respondermos à direção que pedimos em oração.
Então, como nós podemos afirmar isso com tanta convicção? Vá comigo, por gentileza, ao Salmo 26. Salmo 26. Olha o que diz aqui pelo lado positivo, né? Davi dizendo o verso 8. Salmo 26, 8. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória dá assistência, né? Dá suporte. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Então, claro, irmãos, toda vez que nós vamos abordar essa relação de casa, sempre há uma justificativa da grande maioria dos cristãos de que esse ambiente não é a casa de Deus, esse lugar não é a casa de Deus, nós não vamos adorar a Deus mais em lugar físico, nem em cima de monte, porque nós adoramos em espírito e em verdade. Tudo isso é verdade, irmãos, mas há uma debandagem tão grande com base numa distorção desse erro, que nós já sabemos disso, temos enfatizado isso, temos buscado preservar isso no sentido contrário, de que nós não podemos desprezar a reunião dos santos. Não podemos. Você, como eu disse, não é isoladamente casa de Deus. Não existe isso nas Escrituras. Nós somos pedras vivas, que precisamos ser edificados. Irmãos, não há como acontecer uma edificação na prática sem que haja uma colocação posta, junta. Eu sei, de novo aqui incorremos no mesmo problema, porque aqueles que não valorizam a reunião dos santos, eles vão dizer que toda vez que a Bíblia fala isso, ele está falando de uma igreja espiritual, de uma igreja que está sendo edificada espiritualmente, né, que um dia vai ser manifesta como o corpo de Cristo. Sim, isso também é verdade, mas até que, como que nós vamos conhecer a altura, profundidade, largura e comprimento da vontade de Deus? Como que a Bíblia nos ensina? Paulo escrevendo aos Colossenses, juntamente com todos os santos. Só que veja, de novo, irmãos, aqueles que não defendem o valor do ajuntamento vão dizer que isso é um acontecimento só espiritual, que todo mundo, em todo lugar, nós estamos ligados o tempo todo, e isso é verdade. Então nós vamos construindo esse tipo de doutrina, e nós vamos desprezando esse momento aqui, literal. E qual o problema disso? O problema, irmãos, é que nós vamos individualmente perdendo a sensibilidade de reconhecer a visitação do Senhor. Você precisa admitir, e eu preciso admitir, nós precisamos admitir, irmãos, que sozinho, nós resistimos muito mais à vontade do Senhor. É por isso que nós tendemos a nos afastar deste momento de ajuntamento. Porque quando nós começamos a olhar uns nos olhos dos outros, a ouvir esse tipo de palavra explicada, né, o tipo que eu digo aqui, o que nós temos podido receber do Senhor, isso gera confronto em nós. Quando você vai ler a Bíblia sozinho, você já passou por essa experiência de você dizer assim, eu acho que eu prefiro ler tal livro, tal carta, porque a outra eu considero um pouco mais difícil, um pouco mais cheio de detalhes, eu não entendo, então eu vou ler esse aqui. Você já passou por essa experiência? É disso que eu estou falando. Isso acontece também na minha e na sua santificação. Quando o Senhor te confronta, eu e você selecionamos aquilo que achamos que devemos receber ou não sobre nós.
Mas isso é impossível de acontecer se nós formos verdadeiramente cristãos, com corações ensináveis, neste momento aqui. Há confronto simplesmente no fato de você estar sentado do lado dessa pessoa, ao mesmo tempo que há consolo. Então nós não recebemos atenção, não recebemos visitação, por quê? Porque nós não amamos a casa de Deus, nós não amamos o lugar da sua glória. Aonde, responda para mim, aonde que o Senhor vai se colocar no meio e cantar louvores ao seu Deus? É nesse lugar espiritual que esses defendem? Aonde é esse lugar espiritual que o Senhor se coloca no meio para cantar louvores ao seu Deus? Então, muito cuidado ao descartarmos o lugar físico, como se ele não tivesse valor. E o lugar físico que eu estou falando é onde estiver a igreja reunida. Pode ser num templo de blocos, pode ser debaixo de um pé de árvore, pode ser numa casa, não tem problema, desde que haja de fato uma igreja que se reúna debaixo do nome do Senhor e reconheça o valor da reunião. Então, não recebemos atenção, visitação, porque não amamos a casa do Senhor. Tem uma frase de um irmão sobre esse verso 8, e ele diz mais ou menos assim, depois você toma nota ouvindo o áudio: se a casa de Deus não responde aos interesses do coração de Deus, nesta casa de Deus não há expressão e assistência da glória de Deus. Vou ler de novo. Se a casa de Deus não responde aos interesses do coração, propósito aí de Deus, nesta casa de Deus não há expressão e assistência da glória de Deus. Então nós vamos vendo a assistência da glória de Deus sendo deixada de lado. Isso aconteceu na história do povo judeu. Quando o povo foi sendo rebelde, a glória de Deus foi se retirando lentamente, porque ela não quer sair. Mas ela foi se retirando. Por quê? Porque não amaram a glória de Deus. Não valorizaram a presença de Deus. Irmãos, essa é a maior tragédia de qualquer grupo que se chama casa de Deus. Agora, Deus exige que a sua glória seja reconhecida porque Ele é um Deus egoísta? Será que Ele é assim? Se vocês não ouvirem minha voz, eu não vou falar mais com vocês. Será que esse é o Deus que nós servimos, irmãos? Certamente que não. Por que então que Deus insiste que nós amemos a sua casa, a sua voz, o lugar onde a sua glória nos dá assistência, nos dá suporte? Por causa daquele texto que nós citamos quase todos os momentos de reuniões. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Agora me diga, se eu não amo o lugar onde a glória do Senhor assiste, eu serei transformado? Eu vou reconhecer a visitação do Senhor? Não vou, irmãos. Eu não vou, você não vai. Então, quando nós começamos a ver essa realidade aqui, foi por isso que o Senhor Jesus chorou, irmãos. Nós poderíamos dizer assim, poderíamos parafrasear ali de uma forma contrária: se vocês tivessem vindo para debaixo das minhas asas, eu teria guardado vocês, e nada de mal teria acontecido com vocês. Esse era o desejo do Senhor. Mas assim como Ele não violou a vontade de Jerusalém, sendo Jerusalém a cidade escolhida, com o povo escolhido, Ele não violou a escolha dele. É isso que Paulo aborda em Romanos 11. Você acha que Ele vai violar a nossa escolha? Nós que não éramos nada e fomos enxertados? Não, muito mais responsabilidades temos nós. E esse nós, não só os gentios agora, mas todos que creem. Por quê? Porque nós temos em nós a habitação do Espírito Santo. Então a responsabilidade, assim como a capacidade, é ampliada.
Então, quando ele olha para mim, para você, e ele percebe que nós não estamos amando o lugar onde a sua glória assiste, aonde é o lugar onde a glória do Senhor assiste? Irmãos, aonde o Filho dele é o centro, ali é onde está a glória. O Filho é a glória, o Filho é a assistência. Por isso que nós insistimos que uma mensagem tem que trazer mais de Cristo para nós. Por isso que nós estamos aqui dizendo agora que o lugar onde Cristo é pregado é o lugar onde há assistência de Deus, há suporte de Deus. Mas não só isso, não só essa relação, irmãos, de transformação. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos mantenha em relação real com esse amor à sua glória. Por quê? Já falamos isso aqui também várias vezes. Glória e casa nas Escrituras andam sempre juntas. Casa e glória. A casa é o lugar da manifestação da glória de Deus. Mas há uma outra relação que também está ligado diretamente à glória, e é o sofrimento. O sofrimento também está ligado à glória. Quando você pensa nessa relação de sofrimento, sempre que nós estivermos passando por momentos de sofrimento, de dificuldade, nós vamos demandar da assistência da glória. Romanos 8 vai dizer que o Espírito Santo nos assiste nesses momentos difíceis. Quando Pedro escreve a sua carta, a primeira carta de Pedro, ela trata, na verdade esse é o tema da carta, sofrimento e glória. Sofrimento e glória. Já citei esses textos para os irmãos têm isso anotado. São 12 menções desse par, sofrimento e glória. Sofrimento e glória. Então, se amar e sofrer pela edificação da casa, se isso não for central nas nossas vidas, se não há valor em estarmos reunidos, ouvindo do Senhor e adorando o Senhor, irmãos, para que nós servimos? Se valorizar aquilo que para Deus é o mais importante, que é a glória do seu Filho, para nós é secundário, o que é primário para nós? Há um outro irmão que diz uma frase também, que me recordo mais ou menos, que ele diz assim: se Deus tem uma casa na terra, este lugar deveria ser o único centro de interesse de todo homem verdadeiro de fé. Mais ou menos assim ele disse. Então, nesta manhã, o que é mais importante para um cristão? Ouvir a voz do Senhor? Mas aí... E aí, aqui que está o problema, irmãos, porque todos nós sempre justificamos, mas eu posso ouvir a voz do Senhor em qualquer lugar, e é verdade. E nós vamos anulando aquilo que é essencial para aquilo que é trivial, e nós vamos negando esse momento de união dos irmãos. Nós substituímos o momento de ouvir a voz do Senhor por confraternizações, lembra? Que satisfaz a nossa alma, por boas obras. Tudo isso, irmãos, deve ser acessório, mas nada disso substitui o momento que nos assentamos para ouvir a voz do Senhor, para recebermos assistência da sua glória. E isso será, como o irmão João Vitor orou, será dado a cada um, à medida da expectativa de cada um. À medida da expectativa de cada um. Então, se nós não compreendemos o que importa para Deus, como que nós vamos cooperar com Deus? Tendo isso então posto, nós vamos à letra C. Terceiro momento que o Senhor Jesus chora. Anote o texto. Então, letra C, Hebreus, capítulo 5, os versos 7 e 8.
Um título então para essa letra C. Então, se nós temos a morte de Lázaro, temos a morte da casa, tudo de uma forma literal. Nessa letra C nós temos a morte da vontade de Jesus, homem. A morte da vontade de Jesus, homem. Se você quiser colocar entre parênteses, Getsemane. Então, letra C, a morte da vontade de Jesus, homem. Getsemane. Hebreus 5, os versos 7 e 8. Você pode abrir a sua Bíblia lá e vamos ler juntos. Verso 7. Ele, vírgula, Jesus, vírgula. Então aí você já sabe que o autor está enfatizando a humanidade do Senhor. Nos dias da sua carne, está aí claro, no dia que ele viveu como homem, que o irmão João está abordando ali no capítulo 2, por um período de tempo menor do que os anjos, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, aí está o choro, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Até aí é suficiente. Então, nós vimos que em Lázaro nós somos livres daquela morte eterna, e a morte então foi julgada, e o Senhor então agora irá estabelecer o propósito eterno de Deus. Como casa espiritual, nós devemos e podemos, que maravilha, irmãos, nós podemos sofrer para a edificação da casa, né? E como que isso vai se dar então? Uma vez que nós fomos livres da morte e podemos agora edificar a casa de Deus, como que isso vai se dar? Então nós temos o exemplo aqui do nosso Senhor Jesus. Como que Ele edificou a igreja? Negando a sua própria vontade. Negando a sua própria vontade. E cooperando com a vontade de Deus. Então esse foi o cerne desse forte clamor e desse choro do Senhor Jesus no Getsemane. Abra sua Bíblia ali em Lucas 22. Lucas 22. Aqui o Senhor Jesus está então no Getsemane. Vamos ler apenas o verso 42. Ele está orando ao Pai, né? E ele vai dizer assim, então, o verso 42 de Lucas 22. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a sua. Que cálice é esse? Irmãos, hoje nós podemos dizer assim, com toda segurança, propósito eterno de Deus. Nós costumávamos dizer, e não está errado, porque é a mesma coisa, a vontade de Deus, né? Mas a vontade de Deus é o seu propósito. O seu propósito revela a sua vontade. Então o Senhor Jesus, por que eu estou enfatizando isso? Porque nós estamos contemplando o eterno propósito. Então o Senhor Jesus está dizendo assim: olha, Pai, que não seja feita a minha vontade como homem, para que se estabeleça aquilo que o Senhor predeterminou que iria acontecer. E aqui, irmãos, há tantas implicações, e nós não vamos entrar em nenhuma delas, mas quão importante é percebermos, primeiro, que Jesus é homem, como o irmão João tem abordado na carta aos Hebreus, e como homem ele tinha escolha, assim como nós temos escolha hoje. E ele escolheu fazer aquilo que ele foi enviado. Se você depois for a João capítulo 12, que é o momento do grão de trigo ali caindo em terra, 12:25,
Naquele contexto, ele vai dizer que ele veio para morrer. Ele veio para morrer. Justamente para essa hora eu vim. Então, como ele poderia, de alguma maneira, querer que essa hora passasse? Mas, irmãos, ele é homem. Então ele vai dizer: Pai, se tu quiseres, porque eu quero, há algum jeito de que eu não morra. Mas não havia, irmãos, nenhum outro jeito. Não havia uma outra forma. Ele tinha que subir aquele monte da cruz. Ele tinha que morrer para que nós pudéssemos ter vida. E ele morreu, foi sepultado e aguardou em obediência até que Deus o ressuscitasse. E Deus só, veja, irmãos, Deus não ressuscitou porque ele era pai de Jesus, não. Deus só ressuscitou a Jesus porque aquilo que ele cumpriu na cruz foi cumprido de acordo com o que Deus estabeleceu. Então você pode ter certeza, irmãos, assim como o sacrifício do Antigo Testamento era checado pelo sacerdote para ver se havia defeito ou não, o Senhor Jesus lá, naquele momento de trevas, foi checado, mas excelentemente por Deus, mas não só por Deus. Você pode ter certeza que o diabo estava de olho ali. E se ele achasse qualquer imperfeição no Senhor Jesus, quem entraria em ação? A morte. E ela iria reter o Senhor Jesus lá. E tudo aquilo que Deus planejou iria ser então retido na morte do Senhor. Mas, irmãos, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Você vai vendo o peso das palavras à medida que você vai compreendendo o que aconteceu, o que o Senhor Jesus passou. Aonde estava a vontade dele como homem? Ele teve que subjugar. Ele teve que abrir mão do medo de perder a face do Pai para poder obedecer à vontade de Deus. Então não pense que esse forte clamor e essas lágrimas foram pequenas, não, irmãos. E por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio autor aos Hebreus, no capítulo 12, vai dizer assim: olha, vocês têm sofrido, mas pode ficar tranquilo, que não chegou ao sangue ainda não. Quem chegou ao sangue? O Senhor Jesus. O que ele está dizendo para nós? Que nós podemos sofrer, e nunca chegaremos ao nível de sofrimento do Senhor Jesus. Mas ele não está falando isso para diminuir o nosso sofrimento, não. É para dizer que ele já sofreu antes de nós, para que pudesse nos dar suporte quando nós estivermos sofrendo. Ou seja, o nosso sofrimento nunca será incompreensível para o Senhor Jesus, como vimos também na quarta-feira. Porque agora há um homem de dores que sabe o que é padecer. E ele deseja que nós façamos como ele fez. Pai, então quando você for orar, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. Que eu não seja um vaso inútil no cumprimento do teu eterno propósito, mas que eu seja um vaso de honra, um vaso de bênção, um vaso de cooperação. Então o que nós estamos vivendo aqui, irmãos? Por que às vezes tanto sofrimento? Claro, há muito do nosso sofrimento que pode ser fruto da nossa desobediência. Sim, isso é fato, infelizmente. Mas ainda assim, como vimos em Apocalipse, Deus está no trono e Ele não perde o controle.
Ele não deixa que nós soframos além do que podemos suportar. Ou seja, Ele mantém o controle, apesar dos nossos erros. Mas por que nós estamos sofrendo? Vamos a um último texto, um texto que você conhece, mas eu quero que você veja a beleza de você abrir mão da sua vontade para fazer a vontade do Pai. Quantas vontades você tinha nesta manhã, irmãos, para não estar aqui? Certamente todos nós tínhamos tantas outras coisas para fazermos nessa manhã, assim como outros que não estão aqui, estão fazendo nesse momento. E tantos outros em tantos lugares. Então, em certa medida, você escolheu não fazer a sua vontade para estar aqui nesta manhã. E isso conta para o Senhor. Isso conta. Conta para mim, conta para cada um que está aqui. Isso é só um exemplo do que é não fazer a sua vontade para fazer a vontade, porque a vontade do Pai é que nós estejamos juntos aos teus pés ouvindo a tua voz, porque só ela quebra o cedro, que é o nosso coração duro. Então abra em Romanos 8 e terminamos aqui. Romanos 8, veja as belezas dessas palavras nesse contexto. Então lembre que nós vamos amar a casa de Deus, porque ali a glória de Deus assiste, nos dá assistência, para que nós possamos suportar o sofrimento e glória. Veja isso tudo unido aqui nesse texto maravilhoso. Romanos 8, a partir do verso 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vimos isso na quarta. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele segue. Então, queridos, todas as coisas cooperam para o bem do propósito, especialmente na vida daqueles que amam o lugar aonde a glória de Deus assiste. Esse era Davi, esse era o nosso Senhor, e esperamos ser cada um de nós assim. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor. Bendito és para todo sempre. Obrigado, Pai, porque a tua glória, o teu Filho, a tua presença, o teu Espírito, o Senhor mesmo está edificando a tua igreja. Obrigado por esse suporte, por essa intercessão. Obrigado porque o Senhor é o nosso intercessor supremo, que intercede por nós o tempo todo diante de Deus. O Senhor vive para interceder. Ah, Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por tua assistência, por tua intercessão, por teu suporte. Nós o adoramos, o bendizemos. Guarda-nos para que possamos acolher a tua voz e por ela sermos consolados e conformados. Bendito seja, ó Deus, para todo sempre. Amém.